Boa noite, irmãos. Agora sim. Para mim, mais uma vez, é um motivo de muita alegria estar aqui, mas também de tremor, né? Transmitir a mensagem de Deus mais uma vez. Para isso, a gente vai inclinar a cabeça do jeito que nós estamos para orarmos ao Senhor. Bom Pai Celestial, te agradecemos porque o Senhor já se faz presente aqui em nosso meio. Pedimos nesse momento que Teu Santo Espírito esteja tocando em cada coração, para que nós possamos aprender como nos prepararmos para um dia estarmos contigo nos céus. Que o Senhor possa também usar nossos lábios, purificar-nos tal como purificaste os lábios de Isaías, para que tudo que for falado e entendido aqui seja conforme a Tua santa e bendita vontade. Em nome de Jesus clamamos. Amém, Senhor. Pode pôr o PowerPoint, por favor? Podem abrir a Bíblia, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8. 1 Pedro 5, no versículo 8. Para quem não trouxe a Bíblia, a gente vai estar projetando, tá? 1 Pedro 5, versículo 8. Lá diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse verso nos dá um conselho. Qual o conselho que ele nos dá? Sermos sóbrios e vigiar. Sermos vigilantes por quê? Por que ele fala que a gente tem que ser sóbrios e andar vigiando? Por quê? Roubar a nossa alma, né? Roubar a nossa salvação. E olha só, irmãos, o grande conflito entre Cristo e Satanás tem prosseguido há mais de 6.000 anos. E Satanás, o maligno hoje, sabendo que pouco tempo lhe resta, hoje ele vai redobrar os seus esforços para prender as almas em suas ciladas. Satanás, ao longo do grande conflito, ele tem usado várias artimanhas para prender as almas e nos fazer cair. Hoje nós vamos analisar algumas artimanhas que o inimigo tem usado para fazer o povo de Deus cair. O tema do sermão é as 5 artimanhas de Satanás. Nós vamos analisar um pouquinho a história da queda de Adão e Eva lá no Éden. E nós vamos ver quais artimanhas o inimigo usou lá no Éden para fazer os nossos primeiros pais cair. Nós vamos observar também que as artimanhas que ele usou lá no Éden são as mesmas artimanhas que ele usa ainda hoje. Ele não muda de tática, irmãos. E nós vamos estudar como nós podemos vencer essas artimanhas pelo poder de Cristo, que Cristo nos dá. Ao criar o ser humano, então, qual foi a ordem que Deus deu a Adão e Eva? Abram lá a Bíblia em Gênesis 2. Nós vamos usar bastante a Bíblia, tá, irmãos? Gênesis 2, 16 e 17. Qual foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva? Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Duas perguntas nós vamos fazer aqui. Essa ordem estava clara? Ela era compreensível? Era fácil de ser entendida? Sim, e Eva entendeu, porque quando veio a serpente, se a gente for continuar lendo, só que não vai dar tempo, então a gente vai ler alguns versos apenas. Quando a serpente veio até Eva, Eva disse: olha, a gente não pode comer desse fruto, porque senão morreremos. Então eles compreenderam a ordem. E essa prova, a segunda pergunta, essa prova era grande ou pequena? Pequena, irmãos. Era uma prova pequena. De todas as árvores, eles não poderiam comer apenas de uma árvore. Deus poderia fazer o contrário. Ele poderia falar: olha, eu sou o Deus que criei vocês vão poder comer de uma árvore apenas, e as outras vocês não vão poder tocar. Não é assim hoje que ele faz com o nosso dízimo? 10%, não que Deus precisa do nosso dinheiro, não, né? Mas ele quer o nosso coração, né? Sábado, um dia só, te dou 6 dias na semana. Adão e Eva, irmãos, sabiam que o anjo caído tentaria fazê-los cair. Olha o que diz Patriarcas e Profetas. Os anjos os advertiam a que estivessem de sobreaviso
contra os ardis de Satanás, pois seus esforços para os enredar seriam incansáveis. Enquanto fossem obedientes a Deus, o maligno não lhes poderia fazer mal, pois, sendo necessário, todos os anjos do céu seriam enviados em seu auxílio. Assim também é conosco, irmãos. A árvore da ciência se tornara a prova de sua obediência e amor a Deus. O Senhor achará conveniente não lhes impor senão uma proibição quanto ao uso de tudo o que estava no jardim. Satanás não os acompanharia com tentações contínuas. Poderia ter acesso a eles unicamente junto à árvore proibida. Os anjos, irmãos, diariamente eles advertiam Adão e Eva sobre que o anjo caído poderia apenas ficar ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. Os anjos advertiam Adão e Eva para eles não se afastarem um do outro, pois juntos eles teriam menor chance de pecar. Mas o que aconteceu? Eva se afastou de Adão, esquecendo do aviso do anjo, se aproximou da árvore proibida e começou a admirar aquela árvore com um misto de curiosidade e admiração. Aqui nós vemos, irmãos, o perigo de nós pisarmos em terreno proibido, irmãos. Não devemos nos aventurar no terreno do inimigo. Todos nós temos pontos fracos do nosso caráter. Qual é a sua e a minha árvore, irmãos? Talvez a sua árvore seja a bebida. Talvez a sua árvore seja o cigarro. Talvez a sua árvore seja prazeres ilícitos, irmãos. Se a sua árvore e você, cada um sabe o seu ponto fraco, e Satanás também sabe, né? Se a gente tem um ponto fraco, a gente não deve se aproximar no terreno que nos fará pecar, irmãos. Se nos colocarmos sob tentação, mais cedo ou mais tarde, nós cairemos. O primeiro passo para a queda de Adão e Eva foi o primeiro, desobedecer a ordem simples e explícita de Deus. Não se aproximar da árvore. Eva se aproximou. E o segundo passo foi ela se colocar sobre o terreno do inimigo. Nós vamos estudar então agora a primeira artimanha que o inimigo usou para fazer ela se afastar de Deus. Que eu coloquei ali? Milagres e disfarces, irmãos. Esse é a primeira artimanha que o inimigo usou no Éden e que ainda usa hoje no nosso meio. Continuam em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ao se afastar de Adão, Eva se sentiu autossuficiente. E olha o que ela pensou: quando aparecer o anjo mau, eu vou saber quem é. Eva esperava quem? Ela esperava uma serpente? Não, ela esperava um anjo glorioso. E Satanás não ia aparecer como um anjo glorioso. A fim de realizar sua obra de engano, Satanás usou, irmãos, do animal mais lindo que havia no jardim do Éden. A serpente não era repugnante igual é hoje. Ela se tornou assim por causa da maldição pronunciada sobre ela. O Espírito de Profecia diz que ela era linda, que ela voava, que ao sol bater na pele dela resplandecia como as cores do arco-íris. Era o animal mais lindo da terra. Satanás, ele usa disfarces, irmãos. Se ele aparecesse como anjo, Eva logo fugiria, porque ela saberia que era o anjo caído. Mas ele se disfarçou na coisa mais linda que havia na terra, na serpente. E hoje é da mesma maneira. Ele não vai aparecer falando para você: olha, eu sou o diabo e estou aqui para arruinar sua vida. Ele usa também hoje muitos disfarces. Ele vai usar talvez de uma mulher bonita para destruir a vida de um homem de sua família. Ele vai usar de um homem bonito para destruir a vida de uma mulher. Ele vai usar de filosofias bonitas, prazeres, irmãos, e sensações deste mundo para destruir a nossa alma, né? E olha só, mas aonde está o milagre aqui? Quantos viram já uma serpente falar? Existe? Eva ficou encantada com aquilo. Assim, hoje também, muitos cristãos se encantam onde estão os milagres, prodígios e maravilhas. Deus faz milagres, irmãos? Faz. E muitos, já fez vários em minha vida. Mas será que todos os milagres vêm de Deus? O próprio Jesus responde. Abram a Bíblia em Mateus 7, 21 a 22. Mateus 7, 21 a 22.
Mateus 7, 21 a 22. Olha o que diz lá, irmãos. O próprio Mateus 7, 21 a 22. O próprio Jesus responde que todos os milagres vêm de Deus. Será que o inimigo também não pode fazer milagres, irmãos? Olha o que Jesus diz. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Agora eu pergunto, vamos parar um pouquinho por aí. Essa gente professa seguir Jesus? Elas falam que elas são cristãs? Sim, porque elas dizem o quê? Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo. Usaram o nome de Jesus para fazer milagres. Mas será que elas são o povo de Deus por fazer milagres? Vamos continuar no verso 23, irmãos. Olha o que lá diz. Olha o que Jesus vai falar para essas pessoas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São professos cristãos, pois usam o nome de Deus, mas não querem fazer a vontade do Pai que estás nos céus. O próprio Jesus diz que não os conhece, irmãos. Aparte-se de mim, ele diz, eu nunca vos conheci, porque vocês praticam a iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? A própria Bíblia responde, vamos lá ver, 1 João 3, 4. O tio já sabe. 1 João, está lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, no versículo 4. Olha o que diz, irmãos. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E o que é pecado? É a transgressão da lei. Em algumas versões, então, nós poderíamos então dizer, apartai-vos de mim, vós transgressores de minha lei. Jesus está dizendo, então, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós transgressores de minha lei. Eles fazem milagres, expulsam demônios, mas não querem guardar a santa lei de Deus, irmãos. Eles usam o nome de Deus, mas eles não querem obedecer ao Deus dos céus. Como Eva seguiu milagres e não obedeceu às ordens de Deus, essas pessoas também vão onde estão os milagres e não querem saber de obedecer aonde está a voz de Deus, irmãos. Vamos ver agora a segunda artimanha que Satanás usa para nos derrubar. Eu coloquei lá, uso deturpado da palavra de Deus. Ela é a segunda artimanha que o inimigo usou no Éden e também usará para nos fazer cair. Eu coloquei o mesmo versículo, irmão, para a gente analisar sobre uma outra forma agora. Então, nós vamos ler onde está grifado agora, tá bom? E a serpente, então, disse à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A serpente perguntou isso para a mulher. Agora eu pergunto, Satanás estava dizendo a Eva algo que supostamente Deus disse? Em parte, sim. Mas logo veio a mentira, porque logo ela falou assim, ó, certamente não morrereis. O inimigo, ele não usa apenas tudo mentira. Ele usa verdades misturada com um pouquinho de mentira, irmãos. O inimigo, ele não muda de tática. Ele usa a própria Bíblia distorcida para fazer a gente cair. E sabia que ele fez isso com Jesus? Vocês querem ver aonde? Abram a Bíblia em Mateus 4, capítulo 4, versículos 5 a 7. Mateus 4, 5 a 7. O inimigo, ele não muda de tática, irmãos. Ele usou esse método de deturpar a palavra de Deus com o próprio Jesus no deserto das tentações. Esse versículo vai falar um pouquinho da segunda tentação de Jesus, Mateus 4, versículos 5 e 7. Todos acharam? Quem não trouxe Bíblia, eu vou projetar aqui, tá? Olha o que Satanás falou para Jesus no deserto da tentação. Então o diabo o levou Jesus à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você
é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Nós vamos parar aí um pouquinho. Satanás usou, sabe que verso da Bíblia, irmãos? Um verso lá em Salmos, eu marquei aqui depois, se vocês quiserem conferir em casa, está em Salmos 91, 11 e 12. Ele usou a própria Bíblia para fazer Jesus pecar. Satanás, ele conhece toda a Bíblia, irmãos? Conhece, ele conhece a Bíblia de cor, e ele usará um texto fora do contexto para deturpar a verdade e levar a gente ao engano. Satanás estava tentando Jesus com o pecado da presunção. Satanás disse: desobedeça a Deus para que ele te cuide. E olha o que Jesus respondeu. Vamos continuar no versículo 7. Jesus então lhe respondeu: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. É por isso que nós devemos conhecer não partes da Bíblia, mas toda a Bíblia, irmãos. Pois um texto, o pastor, aquele que fez o grande conflito, Luiz Gonçalves. O pastor Luiz Gonçalves, ele fala muito disso, né? Eu gosto, ele fala assim: pois um texto fora do contexto gira um pretexto para enganar as pessoas. Por isso que a gente tem que conhecer toda a Bíblia. Satanás usou um texto, mas totalmente fora do contexto. E Jesus, com a própria palavra de Deus, enfrentou o inimigo. Hoje as pessoas não querem conhecer toda a Bíblia. Elas não querem conhecer o assim diz o Senhor. Elas querem pegar partes da Bíblia que não vão exigir sacrifício na vida delas. Aí elas leem a Bíblia e falam: isso aqui é para a época dos judeus. Isso aqui é só para a época dos apóstolos. Isso aqui não precisa mais. Irmãos, é necessário que nós conheçamos e sigamos toda a Bíblia. Olha o que Apocalipse 22, Apocalipse, lá o último livro da Bíblia, capítulo 22, verso 18 e 19, diz: para aqueles que acrescentam ou tiram algo da palavra de Deus. Apocalipse 22, 18 e 19. Olha, para quem acrescentar ou tirar algo da palavra de Deus, o que vai acontecer para essas pessoas? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Muitos líderes e pessoas darão conta a Deus por terem ensinado apenas partes da Bíblia para o povo, irmãos, tirando ou acrescentando algo no assim diz o Senhor. As pessoas querem sermões que as fazem apenas sentir melhores, irmãos. Não aceitam repreensão. O Espírito de Profecia fala que Laodiceia, que é a última igreja, que é a igreja morna, irmãos, está do jeito que está, porque ela não aceita repreensões. Às vezes a gente está aqui na igreja, a gente ouve um sermão, a gente fala assim: isso aqui não é para mim. Isso aqui é para fulano que está sentado aqui. Quando a gente vem na igreja, a gente tem que ter o Espírito assim: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? No que eu preciso me mudar? No que o Senhor precisa me mudar para eu te agradar? Né? Então, a gente, irmãos, diariamente nós temos que ver o que diz toda a Bíblia e ver o que nós precisamos mudar para agradar o nosso Deus. O terceiro método, então, vamos ver. Terceira artimanha que o inimigo usou no Éden e ainda usa hoje nos nossos dias: racionalizar as ordens de Deus. Aqui está uma das artimanhas que o inimigo trabalha em nossa mente. Ele leva-nos a racionalizar as ordens simples que Deus nos dá. Deus fala uma coisa, a gente fica: mas será que é isso mesmo? Mas será que eu preciso fazer isso mesmo? Isso aqui não é bem assim. Isso ele fez com Eva. As ordens de Deus, irmãos, muitas vezes não são para serem entendidas e compreendidas por nós. São para ser aceitas e feitas, irmãos. Muitas vezes nós não entenderemos os planos e as ordens de Deus, mas devemos, pela fé, confiar que Ele, como um pai, sabe o que é melhor para nós. Todas as ordens que Deus dá, irmãos, não é para nossa infelicidade. É para nossa plena felicidade e para nossa salvação. Todos que são pais, mesmo quem não é, sabe quando o pai dá uma ordem para o filho, é para o mal do filho? Não, é porque você quer o bem do filho. Às vezes o filho não vê que aquilo é para o bem, mas o pai sabe que aquilo será para a salvação e o bem do filho, mesmo que o filho irá sofrer um pouquinho ali na hora.
Então, nós devemos não racionalizar as ordens que Deus nos dá. Vamos ver, então, como Satanás usou esse método para enganar a Eva e ainda continua enganando a gente. Continuam lá em Gênesis 3, de 4 a 5. Gênesis 3, 4 a 5. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus havia dito que eles morreriam. Agora vem o diabo e diz: vocês não vão morrer. Eu comi e não morri. Então ele estava dizendo que Deus era o quê? Mentiroso. Satanás disse: Deus não quer que você coma para você não ficar sendo igual a ele. Veja, eu comi e estou falando. Eu até estou falando. Agora a Eva começou a racionalizar com a tentação. E ela veio a entender que Deus não queria que ela comesse para não se tornar como Deus. Olha o perigo de racionalizar com as ordens de Deus, irmãos. Satanás quer deturpar o caráter de Deus. Olha o que o Espírito de Profecia diz, irmãos. Satanás alegou ter recebido grande benefício comendo do fruto proibido, mas não deixou transparecer que pela transgressão viera a ser expulso do céu. Vou parar aqui só um pouquinho. Não é isso que ele diz hoje para as pessoas que bebem? Mas ele não mostra a vida depois miserável que a pessoa vai levar de ser um alcoólatra. Ele mostra tudo como sendo as mil maravilhas, irmãos. Embora houvesse achado que do pecado resulta infinita perda, ele ocultou sua própria miséria, a fim de arrastar outros à mesma posição. Olha como que ele é egoísta e mau, irmãos. Ele estava já num estado miserável, e ele não queria esse estado só para ele. Ele quer arrastar a raça humana para o mesmo estado miserável que ele estava, irmãos. Ele disse lá no céu, uma vez eu preguei aqui, que a lei de Deus era arbitrária, que a gente não precisava de lei, que a gente precisava de liberdade. Que liberdade é essa que o pecado nos dá, irmãos? Eu coloquei aqui: quem será, quem de fato é escravo? É aquele que serve a lei de Deus e a segue? Ou aquele que é prisioneiro dos vícios, prisioneiro do álcool que destrói a família, irmãos? A lei de Deus, irmãos, ela nos dá liberdade, pois ela nos preserva de muitos males e traumas que nos trazem infelicidade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As ordens que Deus nos deu são para a nossa felicidade. Se a gente observar os 10 mandamentos por um outro ângulo, irmãos, nós vamos ver, né, quantos benefícios há para a gente em guardar a lei do Senhor. Aquele que não adultera é muito mais feliz do que aquele que já adulterou. Olha quantos traumas ficam na família. Os filhos vendo tudo aquilo, irmãos. Não é para o nosso bem que ele disse: não adulterarás, não matarás, não furtarás. Tem um dia só para mim, tanto esse estresse que existe hoje no mundo, porque as pessoas não têm um dia com Deus, irmãos. Toda a lei de Deus, então, na verdade, é uma lei de liberdade. Uma lei que nos traz a felicidade. E não uma lei que nos aprisiona. É o pecado que nos aprisionam. Muitos, então, começam a racionalizar as ordens de Deus. Deus diz: não façam isso. E essas pessoas dizem: isso, eu tenho amigas cristãs que falam isso: beber, só um pouquinho, não tem problema não. Ir em tal lugar, só um pouquinho. Irmão, essa é a artimanha do inimigo. Às vezes ele não quer que você saia da igreja. Você quer que você fique na igreja com um pé no muro, lá no mundo, e um pé na igreja. Porque você vai estar influenciando as outras pessoas aqui na igreja a agir como você. Né? O que Deus disse, irmãos: obedeça sem racionalizar. Quarta artimanha, então, de Satanás, irmãos: uso de nossos sentidos. Abram lá em Gênesis 3, vamos continuar, né? Gênesis 3, agora no versículo 6. Gênesis 3, 6. Lá diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu-lhe também a seu marido, e ele comeu com ela. Eva começou a analisar com sua visão o que ela deveria fazer. Satanás estava usando a visão, o tato e o paladar de Eva. Eva deveria apenas seguir o que Deus disse: não coma.
Muitos caem em tentação por quererem saciar os seus sentidos, os seus desejos e os seus apetites. Não têm, irmãos, domínio próprio. Essas pessoas querem viver para agradar a si e não para agradar a Deus, irmãos. Sabe com quem foi assim? Existe um exemplo na Bíblia. Quem que é esse homem? Sansão. Eu não vou contar a história por causa do tempo, mas está lá no livro de Juízes, tá? Quem foi Sansão? Quem foi Sansão? Ele é considerado homem? Fisicamente falando, Sansão foi considerado o homem mais forte do mundo. Mas no domínio de si mesmo, na integridade, na firmeza de caráter, ele foi um dos mais fracos. Olha o que o Espírito de Profecia diz, irmãos. Muitos tomam erradamente as paixões fortes como caráter forte. Mas a verdade é que aquele que é dominado por suas paixões é homem fraco. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina e não dos sentimentos que o dominam, irmãos. Quão diferente, irmãos. Sansão, só para a gente lembrar também, Sansão, desde o ventre, ele era consagrado a Deus. Ele não poderia, a mãe dele, nem tomar bebida alcoólica. Ele não poderia cortar o cabelo. E Deus orientou também para que Sansão, a mãe dele, não deixasse os pais dele casar com uma mulher incrédula. E sabe o que Sansão falou para os seus pais? Eu quero uma mulher que agrade aos meus olhos. E literalmente, irmãos, isso lhe custou os olhos. Sansão perdeu os seus olhos. Ele quase perdeu a sua vida eterna, irmãos. Mas no final ele se arrependeu. Ele morreu junto com os filisteus, mas ele perdeu. Não era esse o plano que Deus tinha para ele, irmãos. Cuidado por querer saciar os seus desejos, irmãos. Viva para agradar a Deus. Quão diferente foi José? Não é? José, todo mundo conhece a história, né? Não vai dar tempo da gente contar também. Mas José, ele foi muito diferente de Sansão. A esposa de Potifar era muito bela. E José ela tentou seduzir José, e o que ele fez? Fugiu, literalmente ele fugiu, irmãos. Ele fugiu da sua árvore, correu, né? Ele pensou, como eu poderia cometer tamanho pecado contra o meu Deus? José guiava a sua vida pela lei de Deus e não por seus sentidos, irmãos. O pastor Alejandro Bulhon, acho que no livro Conhecer Jesus é Tudo, ele diz que dentro de nós há duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. E quando vem uma tentação à nossa vida, que Satanás coloca, a natureza que vai vencer é aquela que a gente mais alimenta. Se a gente se alimentar diariamente de coisas do mundo, a gente não vai ter forças para vencer a tentação. Se a gente se alimentar diariamente, não é só vindo à igreja, a sua comunhão em casa também, das coisas de Deus, essa natureza que vai vencer quando vir a tentação sobre você. É igual dois leões. Se a gente alimentar um leão e outro não, e colocar os dois para brigar, quem que vai vencer? O alimentado, que é o mais forte. Daí a importância, irmãos, de nós guardarmos a entrada da nossa alma. Do que você tem alimentado a sua alma? Provérbios 4:23 diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Será que nos preocupamos com aquilo que estamos alimentando a nossa alma? Aqui eu coloquei, irmãos, a figura de uma casa. Como está essa casa? Ela está segura? Assim, humanamente falando? Está. Muitas vezes a gente põe cuidadosamente ferrolhos e ferraduras e alarmes em nossa casa, a fim de proteger contra homens maus, para não tirar a nossa vida e não destruir a nossa propriedade. Mas raras vezes pensamos em proteger a entrada da nossa alma contra os anjos maus, irmãos. Raras vezes guardamos em segurança as entradas da nossa alma. E as entradas da nossa alma são os nossos 5 sentidos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, até daquilo que a gente se alimenta. Né, irmãos? Aqui eu coloquei, uma vez eu ouvi uma palestra que falava sobre a influência dos meios de comunicação no nosso modo de viver. Então, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente lê, vai interferir na minha maneira de agir. Por isso que Deus aconselhou o povo de Israel, na educação de seus filhos, a colocar e escrever nos umbrais da porta, e deitando-se, levantando-se, ensinai as leis de Deus. Por quê? Porque aquilo ia entrando na
mente daquelas crianças e eles iam crescendo tendo conhecimento do Senhor. Na nossa mente há o consciente e o subconsciente. Vocês sabiam, irmãos? O nosso subconsciente, a gente não tem controle sobre ele. Tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste, partes vai para o nosso subconsciente sem filtro. Tem coisas que a gente lê e fala, puxa, isso aqui não é verdade. Mas alguma informação vai para o subconsciente e fica lá. E fica lá. Tanto é que, às vezes, uma propaganda de carro, a gente olha e fala, esse carro não é bonito, não gostei do novo modelo dele. De tanto a gente ver aquela propaganda, a gente começa depois a achar o carro, não é tão feio assim, até que o carro é bonito. E, às vezes, até compra aquele carro. Por quê? Porque aquela informação foi sendo colocada no seu subconsciente. Quem estuda isso, irmão, são as pessoas de marketing. Né? E existe isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para guardar as entradas da nossa alma, irmãos. O que nós temos assistido? O que você tem assistido na sua casa? O que você tem lido? Que lugares você tem frequentado, irmãos? E que músicas você tem ouvido? Nessa pesquisa, irmãos, eu estou bebendo isso aqui. Nessa pesquisa, irmãos, diz que o livro que a gente lê, 80% do que eu leio eu consigo filtrar. 20% vai direto para o meu subconsciente. Na música, irmão, 50% vai para o subconsciente sem filtro. Por isso que às vezes eu não ouço música mundana. É uma coisa que eu quero agradar a Deus, não quero pôr em risco minha salvação. Então, eu procuro não ouvir. Mas, às vezes, você vê na rua alguma propaganda, aquela música é horrível e você, às vezes, fica com aquilo na cabeça. Por quê? Porque está lá no seu subconsciente. Na TV, sabe quantos por cento vai para o nosso subconsciente sem filtro? 60% daquilo que você assiste na sua televisão vai direto no seu subconsciente. E no cinema, que a irmã White fala que não é para a gente frequentar, sabe por que ela fala disso, irmãos? 98% daquilo que as pessoas assistem no cinema vai direto para o subconsciente, sem filtro, irmãos. Que livro será que nós temos lido? Que programas e filmes e novelas você tem assistido? Que lugares você tem frequentado, irmãos? Será que os seus anjos o acompanhariam? Que tipos de música você tem ouvido? Olha que bonita essa declaração da irmã White e triste ao mesmo tempo. Olha o que ela diz. Voam anjos em torno de uma habitação além. Jovens estão ali reunidos. Ouvem-se sons de música, encanto e instrumentos. Cristãos acham-se reunidos nessa casa. Mas que é que ouvis? Um cântico, uma frívola canção, própria para o salão de baile. Vede, os puros anjos recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Os anjos afastam-se da cena, têm a tristeza no semblante. Vede como choram, irmãos. Será que temos agradado a Deus? Ou será que nós temos feito Deus e seus anjos chorar com aquilo não só que a gente ouve, mas com aquilo que você assiste na sua casa? Será que aquilo que lemos, que vemos na internet, os lugares que a gente frequenta, tem feito Deus e seus anjos se alegrar ou Deus e seus anjos chorar, irmãos? Isso aí é um momento de autorreflexão. Vamos agora passar para o quinto e último método que o inimigo usa para nos fazer cair. Ele usa o que eu coloquei ali? Pessoas para nos fazer cair. E olha só, vamos usar o mesmo verso, Gênesis 3, no versículo 6. Eva, então, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele com ela comeu também. Por que será que Adão pecou? Ele foi enganado? Adão foi enganado? Não. Adão foi influenciado. Adão, ele pecou, ele sabia do seu pecado. O problema é que Adão amava mais a Eva do que a Deus. Isso está na Bíblia, 1 Timóteo 2,14, não coloquei ali, mas lá diz, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Eu vou pedir para o Hélio pôr o fundo musical. E olha o que o Espírito de Profecia diz.
esperar ele pôr primeiro. Há uma declaração no livro História da Redenção, na página 36, que ela explica, né, por que Adão comeu do fruto. Você muda o slide para mim? Parou aqui. Adão lamentou por Eva ter deixado o seu lado. Agora, porém, a ação estava praticada. Devia separar-se daquela cuja companhia ele tanto amara? Como podia suportar isso? Seu amor por Eva era muito grande. Em completo desencorajamento, resolveu partilhar a sua sorte. Raciocinou que Eva era uma parte dele. Se ela devia morrer, com ela morreria ele, pois não podia suportar a ideia da separação. Faltou-lhe fé em seu misericordioso e benevolente Criador. Não compreendia ele que Deus, que do pó da terra o havia criado como um ser vivo e belo, e tinha criado Eva para ser sua companheira, poderia suprir o seu lugar. Adão amava mais a Eva do que ao próprio Deus. Muitos vão cair por seguirem pessoas, por amarem as pessoas mais do que a Deus, por amarem mais seu cônjuge do que a Deus, irmãos. Muitas vezes as pessoas que mais vão nos fazer cair, que mais vão nos perseguir, são as pessoas da nossa própria família, irmãos, da nossa própria casa. Sabe, irmãos, nós estamos no meio de um grande conflito cósmico. Esse conflito iniciou-se no céu e ele foi transferido aqui na terra e ele atinge cada um de nós. Todos nós estamos envolvidos. Estamos no meio, irmãos, de uma guerra. Se hoje fosse anunciado guerra aqui no Brasil, o que você faria? Você ia se preparar, não ia? Talvez proteger melhor sua casa? Como você tem protegido sua alma, irmãos? Nós estamos no meio de uma guerra cósmica, irmãos. E o que está em jogo é a sua vida eterna, irmãos. Olha o que Satanás faz, irmãos. Satanás conjuga todas as forças e arremessa ao combate todo o seu poder. Por que não encontra ele maior resistência? Por que são os soldados de Cristo tão sonolentos e indiferentes? É porque entretêm tão pouca verdadeira comunhão com Cristo, porque se acham tão destituídos de seu espírito. O pecado não lhe é repelente e aborrecível, como era o seu mestre. Não o enfrentam como fazia Cristo, com resistência decidida e resoluta. Nós não repelimos o pecado. Nós, irmãos, não vemos o mal como Cristo via, irmãos. Não pensemos que Satanás não está em campo ativo hoje, irmãos. Não pensemos que seu exército é inativo. Ele e seus agentes estão em campo, dia a dia, procurando destruir a minha e a sua alma, irmãos. Por isso que nós devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus, irmãos. Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a Bíblia, o estudo da Bíblia e a oração serão vencidos por seus ataques. Portanto, ele inventa todo artifício para ocupar a nossa mente, para a gente não pensar nessa guerra que está acontecendo, irmãos. Filipenses 2,12 diz que nós devemos operar nossa salvação com temor e tremor. E é assim que Paulo, um bom soldado de Cristo, fazia. O cristão verdadeiro deverá sustentar luta constante contra o pecado. É aqui que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une à força divina. E ilustra aquele verso inicial que eu coloquei: vigiai e orai, pois o diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar. Nós possamos perceber que nós só estaremos seguros quando nós estivermos perto do nosso Deus, irmãos. Vamos assistir.